O vento outonal transportava o cheiro a chuva pelo parque de estacionamento do posto de combustível O Marco, nos arredores de Serpa, no Alentejo. Diogo Silva, de 7 anos, pressionava o nariz contra o vidro do velho Opel Corsa da sua mãe, observando o mundo com a curiosidade intensa que levava a sua educadora de infância a descrevê-lo como excepcionalmente observador nas reuniões de encarregados de educação. O céu cinzento chumbo pairava sobre a planície alentejana, prometendo uma chuva que a terra seca ansiava. O ar cheirava a pó e a ozono, uma mistura característica da região antes de uma tempestade. Diogo traçava padrões com o dedo no vidro embaciado, cada gota de condensação uma estrela numa galáxia imaginária. Sabia que a mãe estava preocupada, via-o na forma como os seus dedos agarravam o volante, os nós dos dedos brancos contra a pele cansada. Mãe, posso comer qualquer coisa? Perguntou Diogo, a sua voz pequena mas persistente. Mariana Costa olhou para o filho pelo espelho retrovisor, e os seus olhos cansados suavizaram-se. Aos 32 anos, parecia mais velha. Era o tipo de exaustão que vinha de trabalhar turnos duplos no hospital de Évora como auxiliar de enfermagem, enquanto criava um filho sozinha após a morte do marido num acidente de construção há 3 anos. A memória ainda era uma ferida aberta, uma dor constante por baixo da superfície da sua rotina diária. Cada conta para pagar, cada decisão solitária, era um lembrete da sua ausência. Temos de poupar dinheiro, querido, disse Mariana gentilmente, embora as palavras soubessem a fracasso na sua boca. Temos bolachas em casa. Diogo assentiu sem reclamar. Estava habituado a ouvir não quando se tratava de extras. Habituado a usar sapatos até lhe apertarem os dedos dos pés. Habituado à atenção constante nos ombros da mãe, que nunca desaparecia completamente. Ele compreendia, à sua maneira infantil, que o dinheiro era como a água num verão alentejano, escasso e precioso. Sabia que o sorriso da mãe nem sempre chegava aos olhos, e isso preocupava-o mais do que qualquer lanche que não podia ter. Mariana entrou no posto de combustível, a luz da reserva a brilhar acusadoramente no painel de instrumentos. Tinha exatamente 23 euros na sua conta à ordem e outros 40 euros na carteira, fundos que precisavam de se esticar até ao ordenado de sexta-feira. A carta do cobrador da conta do hospital, enfiada na sua mala, parecia pesar uma tonelada. Sentia-se como se estivesse a caminhar numa corda bamba financeira, onde um único passo em falso a mergulharia numa dívida da qual nunca conseguiria sair. Enquanto Mariana começava a abastecer o carro com o pouco dinheiro que podia dispensar, Diogo observava um grupo de motociclistas entrar na outra extremidade do parque de estacionamento. 5 motas, os seus cromados a brilhar mesmo sob o céu nublado. O som grave dos motores ecoava pelo espaço aberto, uma trovoada mecânica que fez vibrar o chão. Os condutores usavam coletes de cabedal, os chamados cortes, como Diogo aprendera. Emblemas de clube de motares eram claramente visíveis nas costas, representando uma irmandade que ele não compreendia, mas que o fascinava. Fica no carro, gritou Mariana pela janela, notando o interesse do filho. Ela conhecia a reputação destes clubes. Toda a gente em Serpa conhecia. Eram homens que viviam segundo as suas próprias regras, figuras que evocavam uma mistura de medo e respeito relutante. Mas Diogo não estava a olhar para os motares. A sua atenção tinha-se fixado em algo mais. Um homem com um capuz escuro movia-se ao longo da fila de motas estacionadas. O homem não parava de olhar em volta nervosamente, os seus movimentos rápidos e furtivos. Parecia uma sombra deslocada, um elemento que não pertencia à cena. Diogo observou enquanto o homem se agachava ao lado da primeira mota, tirando algo do bolso. A testa do rapaz franziu-se. Havia uma tensão no ar, uma nota dissonante na sinfonia do posto de combustível. Algo parecia errado. Muito errado. O homem passou para a segunda mota, repetindo os mesmos movimentos. Agora, Diogo conseguia ver uma ferramenta na sua mão, algo que apanhou a luz fraca e a refletiu num brilho metálico e sinistro. O homem estava a fazer algo por baixo das motas, perto das rodas. Diogo lembrou-se de uma conversa do mês anterior. O amigo da sua mãe, Paulo Teixeira, um mecânico, tinha visitado o apartamento deles. Paulo falara sobre um cliente cujo tubo do travão tinha sido cortado, como o carro se tinha despistado, como o condutor quase tinha morrido. Um corte limpo, dissera Paulo, feito por alguém que sabia o que estava a fazer. Tubos dos travões. A palavra ecoou na mente de Diogo com uma clareza alarmante. O homem estava a cortar os tubos dos travões. O coração de Diogo martelava-lhe no peito. A sua mãe dizia sempre para ele falar quando visse algo errado. Dizia-lhe que o silêncio perante a injustiça era uma forma de cumplicidade. Mas estes eram motares. Homens assustadores com tatuagens e cabedal, homens que as pessoas atravessavam a rua para evitar. O medo lutava com o seu sentido de dever. O homem terminou com a terceira mota e passou para a quarta. A sua eficiência era arrepiante.
Diogo tomou uma decisão. Soltou o cinto de segurança e abriu a porta do carro. Diogo. A cabeça de Mariana virou-se bruscamente. Eu disse para ficares nu. Mas o seu filho já estava a correr pelo parque de estacionamento, as suas pernas pequenas a bombear, a dirigir-se diretamente para o grupo de motares que tinham desmontado e estavam num círculo a rir de alguma coisa. Não liguem as vossas motas. A voz de Diogo soou alta e urgente. Por favor, não liguem as motas. O riso parou abruptamente. 5 pares de olhos viraram-se para o pequeno rapaz que corria na direção deles, o seu casaco de segunda mão a esvoaçar, os atacadores desapertados. Mariana largou a mangueira da gasolina, o coração a parar. O combustível derramou-se sobre o cimento antes de a bomba parar automaticamente. Ela começou a correr, um grito preso na garganta. Diogo, volta aqui. O motar mais próximo, um homem enorme com uma barba grisalha entrançada em 2 cordas grossas e braços cobertos de tinta desbotada, deu um passo em direção a Diogo. A sua expressão era severa, intimidante. Miúdo, o que é que tu? Há um homem mau. Diogo apontou freneticamente para a figura encapuzada que tinha congelado com a comoção. Ele está a cortar uma coisa nas vossas motas. Eu vi-o. Ele tinha uma ferramenta e estava debaixo delas. E o amigo da minha mãe disse que os tubos dos travões são cortados e as pessoas despistam-se e morrem. As palavras saíram-lhe derrompante, o seu vocabulário de 7 anos a lutar para articular a urgência que sentia. A expressão do motar barbudo mudou instantaneamente, a severidade substituída por um alarme gelado. Ele virou-se, seguindo o dedo acusador de Diogo. O homem de capuz estava agora a recuar, o rosto pálido de pânico. Tiago, João Nuno, verifiquem as motas, comandou o homem barbudo. Pedro Almeida, apanha aquele tipo. 2 motares correram para as motas, enquanto um terceiro, magro e rápido apesar da idade, disparou atrás do homem de capuz. O suspeito nem sequer tentou lutar. Apenas correu, desaparecendo ao virar da esquina do edifício do posto de combustível em direção a um carro que esperava no parque traseiro, com o motor a trabalhar. Mariana alcançou Diogo e agarrou-o, puxando-o contra as suas pernas. Peço imensa desculpa. Eu disse-lhe para ficar no carro. Não sei o que. Mãe, ele estava a cortar as motas deles, disse Diogo, a sua voz a tremer agora que a adrenalina estava a desaparecer. Eu vi-o. O motar chamado Tiago Mendes endireitou-se depois de examinar a primeira mota, o seu rosto curtido pelo tempo escuro de fúria. Tubos dos travões. Cortes limpos em 3 delas. Ele passou para a segunda mota. Esta também. Meu Deus. A voz do homem barbudo era baixa e perigosa. Ele olhou para Diogo, e Mariana instintivamente puxou o filho para mais perto, mas a expressão do motar suavizou-se, a fúria nos seus olhos substituída por uma gratidão solene. Ele agachou-se, tornando-se menos imponente. Como te chamas, filho? Diogo, sussurrou o rapaz. Diogo, eu sou o António Pires. Ele estendeu uma mão enorme. Tu acabaste de salvar vidas hoje. Compreendes isso? Se tivéssemos ligado aquelas motas. Ele não terminou a frase, mas a imaginação de Mariana preencheu os espaços em branco. Acidentes em alta velocidade, motas a capotar, corpos a deslizar pelo asfalto quente do Alentejo. Um arrepio percorreu-a. Eu só ouvia fazer coisas más, disse Diogo em voz baixa. A mãe diz para dizer a verdade sobre as coisas más. Se acredita no poder da observação, em confiar nos seus instintos e na coragem que é preciso para falar quando algo parece errado, então para um momento, faça gosto, comente, partilhe e subscreva o Diários de Mota. Diga-nos nos comentários de onde nos está a ver hoje, porque esta história vai lembrá-lo que os heróis vêm em todos os tamanhos e, por vezes, as vozes mais pequenas transportam as mensagens mais importantes. O rosto curtido de António Pires abriu-se num sorriso genuíno. A tua mãe é uma mulher inteligente. Ele levantou-se, a sua atenção voltando-se para Mariana. Minha senhora, sou o António Pires, sargento de armas do capítulo de Serpa. O seu filho acabou de evitar uma tragédia. Devemos-vos muito a ambos. Não nos devem nada, disse Mariana, a voz a tremer. Qualquer pessoa teria. Não. Outro motar aproximou-se, mais novo que António, talvez na casa dos 30, com olhos inteligentes e uma cicatriz no queixo. A maioria das pessoas teria olhado para o outro lado. Não se queria envolver. O seu rapaz falou. Isso não é nada. Sou o Gonçalo Santos, vice-presidente. O motar que tinha perseguido o suspeito voltou, a respirar com dificuldade. Consegui a matrícula. Um velho Ford Fiesta prateado, matrícula portuguesa.
Ele fugiu, mas consegui ver-lhe bem a cara. António Pires pegou no telemóvel, já a marcar um número. Mariana ficou parada, congelada. Diogo pressionava-se contra a sua anca, observando estes homens transformarem-se de motociclistas descontraídos em algo mais duro, mais focado. Um carro da GNR chegou em 10 minutos. O agente que saiu era de meia-idade, com olhos cansados. António, disse o agente com um aceno de cabeça. Recebi uma chamada sobre vandalismo. Tentativa de homicídio, agente Paulo Ferreira, corrigiu António. Alguém cortou os tubos dos travões em 4 das nossas motas. Este jovem testemunhou tudo. Ele gesticulou para Diogo. O agente Ferreira tomou o depoimento de Diogo, que foi ganhando confiança enquanto descrevia os movimentos do homem, a ferramenta na sua mão, como tinha trabalhado em várias motas. Devemos ir, disse Mariana rapidamente depois de dar o seu próprio depoimento. Tem o que precisa, minha senhora. A voz de António Pires deteve a. O seu filho é testemunha de um crime grave. As pessoas que cortam tubos de travões não gostam de testemunhas. Compreendo o que estou a dizer. Um medo frio percorreu Mariana. Está a dizer que estamos em perigo. Estou a dizer que é uma possibilidade, interveio Gonçalo Santos. O tipo que fez isto viu esta área. Pode não tê-la registado no momento, mas se for minucioso. Mariana sentiu o seu mundo inclinar-se. Ela não podia dar-se ao luxo de ter perigo. Não podia dar-se ao luxo de ter complicações. Mal conseguia dar-se ao luxo de viver. Os olhos de António Pires, aguçados apesar do seu exterior rude, pareceram compreender o que ela não estava a dizer. Há uma pastelaria a 2 quarteirões daqui, a Doce Tentação. As melhores bifanas de Serpa. Deixe-nos pagar-lhe o almoço a si e ao seu rapaz enquanto esperamos pelos detetives. É o mínimo que podemos fazer. Diogo puxou a manga de Mariana. Podemos, mãe, por favor. Mariana olhou para estes homens, marginais, pessoas que foram ensinadas a temer. Mas Diogo acabara de lhes salvar a vida, e eles estavam a oferecer bondade em troca. Está bem, ouviu-se a dizer. Só enquanto esperamos. A pastelaria, a Doce Tentação, era uma instituição local, inalterada desde os anos 80. A empregada, uma mulher na casa dos 60 com olhos amáveis, nem sequer pestanejou quando 5 motares entraram com uma enfermeira de ar cansado e um menino. O costume, rapazes, gritou ela. E o que a senhora e o filho quiserem, respondeu António. Por nossa conta. Mariana pediu os itens mais baratos. Uma tosta mista para o Diogo, um caldo verde para si. A empregada, cujo crachá dizia Maria Conceição, lançou a Mariana um olhar conhecedor. 2 bifanas no pão, batatas fritas e sumos naturais para ambos, anunciou Maria Conceição. Um rapaz em crescimento precisa de comida, e a senhora parece que não come como deve ser há um mês. Mariana quis protestar, mas a verdade é que tinha andado a saltar refeições para garantir que Diogo tinha o suficiente. Enquanto esperavam pela comida, Gonçalo Santos sentou-se em frente a Mariana e Diogo. Preciso de lhe perguntar uma coisa diretamente. Há alguma razão para alguém querer magoá-la a si ou ao Diogo? O meu marido morreu há 3 anos, disse Mariana em voz baixa. Acidente de construção. Não há ninguém. Não somos ninguém. A senhora testemunhou um crime grave, disse Gonçalo gentilmente. Isso torna-a alguém. O tipo que cortou os nossos tubos. Se ele descobrir que houve uma testemunha, pode tornar-se um alvo. Mariana sentiu gelo no estômago. O que é que eu devo fazer? Eu trabalho no hospital de Évora. Não posso simplesmente desaparecer. O Diogo tem escola. Gonçalo e António trocaram um olhar. António inclinou-se para a frente. O clube tem recursos, casas seguras, pessoas que podem vigiar. Até descobrirmos quem está por detrás disto, podemos garantir que está protegida. Não posso aceitar isso. A voz de Mariana quebrou-se. Mal consigo pagar o nosso apartamento. Tenho 3 meses de atraso nas contas médicas da morte do meu marido. Não posso aceitar caridade. Não é caridade, interrompeu António firmemente. Vocês salvaram as nossas vidas. No nosso mundo, isso cria uma dívida, uma grande. Nós cuidamos dos nossos. E neste momento, vocês são dos nossos. Mariana queria discutir, mas o esgotamento apoderou-se dela. Estava tão cansada de lutar sozinha. Apenas por alguns dias, sussurrou ela. Até saberem que é seguro. Gonçalo deslizou um cartão de visita pela mesa. O meu número. Liga a qualquer hora se algo parecer errado.
A casa segura era na Quinta do Sobreiro, no Val do Douro, uma pequena casa de 2 quartos com um quintal cercado. Por dentro, estava mobilada de forma simples mas confortável. O clube é dono disto, explicou António. Usamo-la para membros que precisam de um lugar para se esconderem. É vossa enquanto precisarem. Diogo explorou com entusiasmo, descobrindo o quintal com a sua relva alta e um baloiço enferrujado. Podemos ficar aqui para sempre? Perguntou a Mariana. Só por um bocadinho, bebé, respondeu ela, embora parte dela quisesse dizer que sim. Naquela noite, um motar chamado Rui Carvalho ficou de primeira vigia. Mariana deitou-se na cama desconhecida, com Diogo a dormir ao seu lado, tentando processar a viragem surreal que a sua vida tinha dado. O seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Sabemos quem tu és. O sangue de Mariana gelou. Com as mãos a tremer, ela fez uma captura de ecrã da mensagem e enviou-a para Gonçalo. A sua resposta foi imediata. Não se mexam. Tranquei a porta do quarto. Estou a caminho. Em poucos minutos, ouviu várias motas a chegar. Uma batida suave soou na porta do quarto. Mariana, é o Gonçalo. Ela destrancou a porta. Gonçalo entrou, a sua expressão sombria. Estamos a varrer a área. Alguém tentou aproximar-se da casa. Um dos nossos homens interceptou-o. Um miúdo, provavelmente contratado para vigilância. Convencemo-o a partilhar quem o enviou. Quem? Sussurrou Mariana. Miguel Rocha, executor do grupo rival da Margem Sul. Parece que o tipo que cortou os nossos tubos era um deles, a tentar começar uma guerra. Eles sabem que houve uma testemunha. Querem eliminar esse problema. Mariana sentiu o seu mundo desmoronar. O que é que eu faço? Deixa-nos tratar disso, disse Gonçalo com firmeza. Mas precisamos de ir a público, torná-la visível agora mesmo. Você é um segredo. Segredos são fáceis de desaparecer. Testemunhas públicas são mais difíceis de tocar. A entrevista com a SIC Notícias aconteceu 2 dias depois. Mariana sentou-se com Diogo em frente à repórter Beatriz Lima e contou a sua história. Está com medo? Perguntou Beatriz. Mariana olhou para Diogo, depois diretamente para a câmara. Estou apavorada. Mas ensinei o meu filho a falar quando vê algo errado. Não posso ensinar-lhe isso e depois esconder-me quando é a minha vez de ser corajosa. A reportagem foi para o ar naquela noite. O seu telemóvel vibrou imediatamente. Grande erro ir a público. Vais arrepender-te. Gonçalo documentou a mensagem. Continuem a vir. Cada ameaça é uma prova. Miguel Rocha foi preso 3 dias depois. As mensagens ameaçadoras, combinadas com o testemunho do miúdo da vigilância, foram suficientes para as acusações. O corte dos tubos dos travões tinha sido uma tentativa falhada de iniciar uma guerra territorial. Ele arrisca-se a uma pena pesada, disse o agente Paulo Ferreira a Mariana. O seu testemunho selou o caso. Fez bem. Mariana devia sentir alívio. Em vez disso, sentia-se perdida. A ameaça tinha acabado, o que significava deixar a casa segura, voltar para o seu apartamento mal pago. O que acontece agora? Perguntou ela a António Pires uma tarde, observando Diogo a brincar no baloiço que os membros do clube tinham reparado. Isso depende de si, disse António. A ameaça desapareceu. Está livre para voltar. Eu não quero voltar, admitiu Mariana. Aquele apartamento, aquela vida. Eu estava a afogar-me. E o Diogo tem estado tão feliz aqui. António ficou em silêncio por um momento. Poderia ficar. Não posso pagar. O clube já votou, interrompeu António. A casa é sua. Sem renda. Trata da manutenção, coordena alguns dos nossos eventos comunitários, campanhas de brinquedos, angariações de fundos. Tornamo-o oficial. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas. Por que fariam isto? Porque o seu filho salvou as nossas vidas, disse António simplesmente. Porque são boas pessoas a quem a vida deu uma mão difícil. Porque nós cuidamos dos nossos. E vocês são dos nossos. Agora, se esta história tocou o seu coração, por favor, para um momento para gostar, partilhar e subscrever o Diários de Mota. Trazemos-lhe histórias que provam que o heroísmo vem em todas as formas, que a coragem não se mede pelo tamanho ou pela idade, e que por vezes as vozes mais pequenas transportam as mensagens mais importantes. Diga-nos nos comentários, alguma vez notou algo importante que outros não viram? A sua história pode inspirar outra pessoa. 6 meses depois, Mariana estava no quintal do que agora considerava o seu lar.
A relva estava verde, devidamente cuidada. Os canteiros de flores que plantara floresciam com rosas e margaridas. O riso de Diogo ecoava enquanto Gonçalo Santos o empurrava no baloiço. O homem tornara-se uma presença constante nas suas vidas, o seu cortajoa Mariana lento e respeitoso. As contas médicas eram agora geríveis. António Pires tinha-a contactado com um advogado que negociara a dívida para baixo. Ela ainda trabalhava no hospital, mas apenas um turno em vez de 2, porque o clube lhe pagava um salário modesto para coordenar os seus programas de apoio à comunidade. A reputação do capítulo de Serpa tinha mudado. Ainda respeitados, ainda temidos quando necessário, mas também conhecidos como os motares que protegiam uma viúva e o seu filho, que organizavam a maior campanha de brinquedos da cidade. Mãe, chamou Diogo. Olha para isto. Ele bombeava as pernas no baloiço, indo cada vez mais alto. Mariana observava o filho, agora confiante, feliz, já não usando sapatos que lhe apertavam. Ele tem bons instintos, disse Gonçalo em voz baixa, de pé ao lado dela. Sai à mãe. Mariana encostou-se a ele, sentindo-se segura. Tivemos sorte. Sorte nada, respondeu Gonçalo. O Diogo foi corajoso. Você foi corajosa. E encontrou família num lugar inesperado. Família. Sim, era isso que isto era. António Pires a aparecer todos os domingos com compras, Maria Conceição a trazer refeições, Rui Carvalho a ensinar xadrez a Diogo, Gonçalo a tornar-se a figura paterna que o seu filho perdera. Naquela noite, ao deitar Diogo na cama, Mariana perguntou: estás feliz aqui, querido? Super feliz, disse Diogo. Tenho-te a ti, ao Gonçalo e ao António e a todos os meus amigos. E eu salvei pessoas, mãe. Isso é muito fixe. Isso é muito fixe, concordou Mariana, beijando-lhe a testa. Mãe, vamos ficar aqui para sempre. Mariana pensou na pergunta. Para sempre era muito tempo, cheio de incertezas, mas por agora, eles tinham um lar. Tinham família. Tinham segurança e estabilidade e algo que se parecia notavelmente com felicidade. Sim, bebê, disse ela suavemente. Acho que sim. Lá fora, ouvia o som de motas à distância. Aquele som que antes a assustava e que agora significava família, significava lar. Há um ano, Mariana Costa estava a afogar-se. Agora, estava inteira. Tudo porque um menino de 7 anos teve a coragem de avisar estranhos sobre o perigo e porque estranhos tiveram a honra de o proteger em troca. Obrigado por assistir. Se esta história o lembrou de confiar nos seus instintos, de falar quando algo parece errado e de nunca subestimar o poder de prestar atenção, por favor, partilhe-a. Subscreva o Diários de Mota para mais histórias que provam que os heróis estão em todo o lado, a coragem vem em todas as formas e, por vezes, a pessoa mais pequena na sala tem o maior impacto. Diga-nos nos comentários o que teria feito no lugar de Diogo. Às vezes, refletia Mariana enquanto via Gonçalo e Diogo a jogar às cartas na mesa da cozinha, a família encontra-nos das formas mais inesperadas.